ela. Agora não precisa ficar todo mundo de pé, pode sentar na cadeira aí. Nós vamos ouvir a pregação do Evangelho através do nosso diácono Tiago, por favor. Diácono Tiago daqui uns dias vai para a Alemanha fazer mestrado lá, doutorado, né? Já é mestre, Tiago, já é mestre já, né? Está até com anel aí, deixa eu ver esse anel. Que anel, hein, varão? Aleluia. Amém? Levante a mão para cá, levante sua mão, eu quero ver a sua mão levantada. Isso. Senhor Deus, em nome de Jesus, aqui está o teu filho, nós cremos que o Senhor usa ele poderosamente. E nessa noite não será diferente, Pai. Consola, exorta, edifica, restaura, cura, batiza com teu Espírito. E continua, Senhor, falando conosco. É o que nós te pedimos e o que nós cremos. Em o nome de Jesus, e a igreja aplauda o nome do Senhor. Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Convido aqueles que puderem ficar de pé. Se puder o multimídia aí colocar na versão NAA da Bíblia, Nova Almeida Atualizada, capítulo 1 de Romanos, Romanos 1, do verso 18 em diante. Romanos 1, verso 18 em diante, versão NAA aí, por favor. É um texto que muitos não se aventuram a pregar, porque é um texto bem forte, né? Bem incisivo da palavra de Deus. Muitos aí fora querem até tirar esse texto da Bíblia, porque ele fala de coisas que as pessoas hoje não suportam ouvir, né? Porque as pessoas querem ouvir basicamente aquilo que fala de bênção, de vitória, só a parte, entre essas, boa da Bíblia, a parte que eles consideram ruim da Bíblia não, mas é um texto importante, fala da justiça de Deus, da ira de Deus, né? E tem gente que até brinca comigo, Tiago, só gosta de pregar coisa assim. É o que Deus me deu para fazer. Deus me ensinou a pregar assim, eu prego de uma forma, como se fosse uma aula mesmo, né? Tem gente que tem até sono, mas é como Deus me levou a pregar, e é assim que Deus nos usa, cada um da sua forma. Então o texto diz, a partir do verso 18, Romanos 1, 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos seres humanos que, por meio de sua injustiça, suprimem a verdade. Pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, ou seja, entre os seres humanos. Porque Deus lhes manifestou, porque Deus quis manifestar. Porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu poder e sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez, ou seja, por meio da obra criada pelo Senhor. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis. Os seres humanos são indesculpáveis, porque Deus fez tudo que há neste mundo. Isso aí é prova de que Ele existe, basicamente. Porque todo o conhecimento de Deus, tendo todo o conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, os seres humanos, né, que o texto está falando, nem lhe deram graças. Pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, e o coração insensato deles se obscureceu. Dizendo que eram sábios, se tornaram tolos, e trocaram a glória do Deus incorruptível por imagens semelhantes ao ser humano corruptível, às aves, aos quadrúpedes e aos répteis. Por isso, olha só, por isso Deus os entregou à impureza, pelos desejos do coração deles, para desonrarem o seu corpo entre si, os seres humanos, que ele está falando. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito para sempre, amém. Por causa disso, porque eles fizeram isso, né? Deus os entregou a paixões vergonhosas, porque até as mulheres trocaram o modo natural das relações por outro, contrário à natureza. Da mesma forma também os homens, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo indecência, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. E, por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou,
Fala de novo aqui, entregar. Deus entregou, Deus entregou, Deus entregou. 3 vezes está falando entregou, o verbo entregar. Deus os entregou a um modo de pensar reprovável, para praticarem coisas que não convêm. Estão cheios de todo tipo de injustiça, perversidade, avareza e maldade. Estão cheios de inveja, homicídio, discórdia, engano e malícia. São difamadores, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, orgulhosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, desleais, sem afeição natural e sem misericórdia. Último versículo. Embora conheçam a sentença de Deus, de que os que praticam tais coisas são passíveis de morte, eles não somente as fazem, mas também aprovam os que a praticam. Podeis assentar. Esse texto, falando resumidamente, é um texto de Paulo aos Romanos, né? Todo mundo sabe que nessa época que Israel estava sob o domínio dos romanos, que era um povo politeísta, que adorava vários deuses, tinha práticas terríveis, práticas reprováveis, diante até dos nossos olhos de hoje. Tem gente que pensa que o mundo está pior, em muitos termos está pior, mas a época de Paulo aqui era terrível. Os pais jogavam as crianças nas calçadas, jogavam fora, cometiam infanticídio. Não que hoje não cometam, né, mas era algo terrível nessa época. Então Paulo fala a um povo, a igreja lá em Roma, que era uma igreja que estava começando nessa época, ele fala sobre a ira de Deus, ele fala sobre a justiça de Deus, porque hoje em dia a gente tende a ver a justiça de Deus como falta de amor, e o amor é aquele que não tem justiça. Então, quando Deus ele age com mais rigor, a gente pensa, será que Deus é bom mesmo? Será que Deus ama? Mas não, Deus ele ama e ele é justo. Ele é justo e ele ama. As duas coisas são ligadas, não tem como separar essas duas coisas. Deus, ao mesmo tempo, ele se comporta como um pai que diz o não e como uma mãe que ama incondicionalmente. Deus, ele tem esses dois comportamentos. Então, o que o texto fala aqui? Que todo ser humano que já pisou nessa terra é indesculpável. Até a diaconisa Joelma falou, né, que não vai ter desculpa naquela hora, naquele grande dia, não vai ter desculpa, que o irmão, eu não gostava dele, que o irmão é isso e aquilo, ele falava isso, falava aquilo, não tem desculpa, não tem como você falar que, eu nunca ouvi falar do evangelho, é injusto ir para o inferno, não tem desculpa, não tem conversa. Deus falou aqui, os seres humanos são indesculpáveis. Qualquer ser humano que já pisou nessa terra, que nunca ouviu falar de Deus, de Jesus, ele é indesculpável, não tem desculpa, não tem conversa, não tem nada que possa justificar aquilo que ele foi condenado, né? Isso, uma pessoa que não conhece a Deus, que não ouviu a palavra de Deus, que não conhece o evangelho, ele é indesculpável. Ainda mais nós, que conhecemos a palavra, que temos livre acesso à Bíblia, no nosso idioma, várias versões, em PDF, impressa, de todas as formas possíveis, nós somos infinitamente mais indesculpáveis ainda. Então, se Paulo fala que pessoas que nunca ouviram falar de Deus são indesculpáveis, nós vamos ver por que eles são indesculpáveis, ainda mais nós. Não tem como justificar naquele grande dia. E esse grande dia vai vir. Pode demorar, podem falar que Deus está demorando de enviar Jesus novamente, né, para arrebatar a sua igreja, mas vai vir. E para aqueles que já morreram, Jesus já voltou para eles já. Eles já estão no inferno, já estão no Hades, já estão sofrendo ali, a sua alma está sofrendo, o seu corpo ainda não. Tem mais por vir, mas a alma já está sofrendo. Isso aqui não é para aterrorizar ninguém, é o que diz a Bíblia. Está escrito aqui e não tem acordo com Deus. Está escrito e é a verdade eterna. Verdade eterna, é para sempre. Não é, mas hoje tem alguns versículos que poderiam ser mudados para se atualizar a nossa realidade. Não tem isso. A verdade da Bíblia é eterna. Deus é um Deus moral. Existe a diferença entre moral e ética. Ética é algo relativo, é algo que depende da época. Por exemplo, até uns
30 anos atrás, mais ou menos, existia uma ética médica que dizia que aborto é inadmissível. Um exemplo só. Hoje, a ética médica já relativiza isso. Alguns médicos, não é bem assim, depende e tal. Quer dizer, a ética, ela é mutável. A moral é eterna. Por isso que tem até um rótulo que se coloca na pessoa que ela fala muito de moral, ele é um moralista. Por quê? Porque o que se valoriza hoje é a ética, que é relativa, que é mutável. A moral não, a moral é eterna. O que era certo, o que era errado é errado. Não tem variação, não tem mudança. Então, todos nós somos indesculpáveis. Como eu falei, todos os povos, todo mundo que já pisou nessa terra, ele não tem desculpa. Até os povos indígenas. Existem povos ainda na terra que não conheceram a civilização, não conheceram a Bíblia, não conheceram o Evangelho, nunca ouviram falar de Jesus. Existem povos assim ainda, que não tiveram contato com a civilização. O que a Bíblia diz? São indesculpáveis, não tem desculpa. Vou chegar lá, por que eles são indesculpáveis, assim como nós. Eles são indesculpáveis. O verso 20 diz, o porquê disso, né? Porque os atributos de Deus invisíveis, né? O seu eterno poder e a sua divindade claramente se reconhecem, são reconhecidos, né? Os atributos de Deus, a sua bondade, o seu poder, a sua divindade. Nós podemos reconhecer esses atributos sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Ou seja, você olhou lá para fora, você olhou a paisagem, olhou o céu, olhou para você mesmo. Isso é prova de que Deus existe. Está dizendo isso aqui. Você olhou para o seu lado, viu um irmão, Deus existe. Deus existe. Não tem conversa. Está aqui na Bíblia. Isso aqui por si só já é prova que existe um Criador. Eu dei o exemplo hoje de manhã, na escola dominical para os jovens lá, do quadro da Mona Lisa, né? Todo mundo aqui já ouviu falar do quadro da Mona Lisa, né? Já viu imagens, fotos daquele quadro. É supostamente uma mulher, né? Que ela olha assim com um sorriso assim. Ela não mostra os dentes, mas é um sorriso enigmático, né? A gente não sabe o que aquele sorriso quer dizer. Quando a gente olha para aquele quadro, a gente não sabe o que se passou na mente de Leonardo da Vinci, um pintor italiano, quando ele pintou aquele quadro. O que ele queria dizer? A gente vê, existem várias teorias sobre o quadro da Mona Lisa. Por exemplo, quando a gente olha para os olhos dela, se a gente estiver de frente, ela parece estar olhando para a gente. Se a gente estiver de lado, parece estar olhando para a gente. Do outro lado também, de cima. É uma coisa terrível. Aquele cara, Leonardo da Vinci, ele é realmente um pintor exímio. Mas a gente não sabe se ele era um cara bom ou ruim, pelo quadro dele, da Mona Lisa. A gente não sabe se ele era uma pessoa que tinha uma vida correta ou não. A gente sabe que ele é o quê? Que ele era um cara inteligente, que ele era um cara que pintava bem, só isso. Mas, o que a Bíblia está dizendo? Quando a gente olha a criação, a gente reconhece os atributos invisíveis de Deus. Quais são? Sua bondade, sua justiça, sua onipresença, sua onisciência. A gente olhou para o irmão Adair, rapaz, Deus é bom, né? Rapaz, Deus é poderoso, né? A gente olha para o irmão Thies, rapaz, Deus é terrível, né? A gente olha para a natureza, a gente olha para a árvore, rapaz. Por quê? Tudo que Deus criou, por mais que o pecado tenha manchado, né, a natureza, tenha manchado a criação dele, de forma provisória, depois Deus vai renovar tudo, mas tudo que Deus criou nos mostra que Deus é amoroso, que Deus é bom, tudo. Quando você, olha que terrível, quando o homem coloca a mão, ele estraga. Por exemplo, um fruto de uma árvore, ele por si só, ele tem a frutose, né, que é a parte doce do fruto, e tem as fibras. Quando você come ele, show de bola, não vai afetar seu corpo em nada, porque as fibras, elas são tipo um antiveneno
da frutose, que é a parte doce. Se você fizer um suco, você espremer e virar um suco, aí já vira um veneno de acordo com a ciência. Por quê? Porque é um açúcar que vai fazer mal ao seu corpo, um açúcar em excesso. Mas com a fibra é bom. Você comer o fruto é bom. O que o ser humano faz? Processa, cria biscoito, cria isso, aí vira veneno, aí faz mal. Mas quando Deus faz, é bom, é saudável. Deus, Ele deu os animais para a gente comer, depois do dilúvio. E quando a pessoa, ela deixa, Deus falou, é para você comer os animais, é para você comer. Quando a pessoa deixa de comer carne, ela tem que fazer uma suplementação vitamínica para compensar a falta de nutrientes que a carne concede. Ou seja, você vê a bondade de Deus nos mínimos detalhes. Eu ficaria horas aqui falando, dados científicos, tal, mas não dá tempo, né? Enfim, Deus, Ele fez tudo de forma intencional, de forma pensada. Para quê? Para nos abençoar. Para que a gente tenha a vida plena. Foi para isso. A gente olha para a criação, a gente sabe que Deus é bom, que Paulo fala aqui. A gente reconhece o seu poder e sua divindade, seus atributos invisíveis. Nós vemos a bondade de Deus. Tudo na terra foi milimetricamente calculado para que pudesse haver vida aqui. A quantidade de oxigênio, se tivesse mais oxigênio do que tem a porcentagem, toda hora ele teria fogo, teria incêndio, porque o oxigênio, ele é o combustível do fogo. Se tivesse menos gravidade, a gente ficaria pulando aqui, a gente seria mais alto do que a gente é, não teria condições de fazer quase nada. Se tivesse menos, a gente ia viver cansado, porque para dar um passo ia ser difícil, porque a gravidade ia puxar demais. A gente ia viver e a gente seria bem mais baixo, porque a gravidade puxa. A Lua, na posição certa, se ela fosse mais longe, teria terremotos, teria maremotos, porque a Lua, ela regula as marés. É muito detalhe, irmão, é muito detalhe. Quando você começa a estudar a ciência por trás de tudo, você fica, rapaz, um cara que ele é cientista, o cara que estuda, ele não reconhecer Deus, o cara é muito egoísta, é muito maluco, porque um cara que faz medicina, ele vê Deus em cada detalhe ali, ó. Jaci fez medicina, é impossível, o cara tem que ser muito maluco para não crer em Deus estudando medicina, estudando biologia, porque você vê Deus em cada detalhe, é tudo milimetricamente calculado, é tudo muito perfeito. Inclusive o nosso cérebro. Deus ele deu uma máquina para a gente, mais potente que qualquer computador já criado e que vai ser um dia criado. É uma máquina isso aqui. Até a pessoa que não usa o cérebro dela de forma que todo o seu potencial, né? Se ele um dia, um camarada que nunca estudou, nunca leu livro, nunca nada. Aí ele tem seus 30 anos. Se ele começar do nada a estudar, existe uma coisa chamada plasticidade cerebral. O cérebro dele começa a se modificar, começa a ter novas interações, e ele começa a ficar cada vez mais capaz de aprender. Ele pode se tornar um intelectual, um cientista, um cara que nunca estudou. Deus deu um cérebro que é capaz de se modificar. Plasticidade é isso, é tipo um plástico, né? Ele vai se modificando, para que ele possa ter novas capacidades e ser um cara estudioso, e ser um cara capaz de ensinar para outras pessoas. Deus nos deu isso, para todos nós, indistintamente. Você vê a bondade de Deus em cada detalhe desta vida. Então o nosso cérebro ele foi criado por Deus dessa forma. Ele é como um músculo, que ele cresce e fica mais potente, de acordo com que ele é estimulado. Tudo isso é o quê? É uma prova da bondade de Deus. Nós vemos isso na criação. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis. Quando a gente, como eu falei de novo, né? Falando de novo da Mona Lisa. Quando a gente olha para a Mona Lisa, para o quadro dela, é natural que a gente tenha uma curiosidade, né? Por que Leonardo da Vinci fez daquele jeito?
Por que ele pintou assim? Quem é Mona Lisa? Tem gente que fala que Mona Lisa é o próprio Leonardo da Vinci, que ele tinha um aspecto meio feminino. Tem gente que fala que ele era a musa inspiradora dele. Enfim, tem várias teorias, porque ele não explicou nada, ele só pintou e pronto. Tem várias teorias. Por que aquele sorriso dela é alegria, tristeza? Gera uma curiosidade, é natural. O ser humano ele é curioso, e a curiosidade nos levou a conhecer várias coisas, né? A explorar vários lugares. Uma pessoa minimamente curiosa, ela iria querer conversar com o Leonardo da Vinci, se ela pudesse, se ele estivesse vivo ainda. Ou, no mínimo, se tivesse dinheiro, ir até Paris, Museu do Louvre, ver a Mona Lisa de perto, né, o quadro, para entender melhor, para ver a pintura, os detalhes. Enfim, a pessoa, mesmo sem nunca ter conversado com Leonardo da Vinci, ela procuraria saber mais, ir até Leonardo da Vinci para conversar com ele, para saber, para tirar dúvidas. Se ele estivesse vivo, né, essa conversa aconteceria, e até parabenizar o pintor por sua obra. A criação de Deus, tudo que ele criou, é muito mais belo, mais perfeito, mais complexo, mais completo, que um quadro da Mona Lisa, é muito mais. Mas o que o ser humano faz? Ignora, despreza, não procura buscar quem criou aquilo, não procura conhecer aquele pintor. Tem até aquela música, o maior pintor do mundo, que Deus, parece que Deus pincelou como se fosse um quadro, a criação. Tudo é muito bem desenhado, é muito bem arquitetado, mas o ser humano despreza o Criador, mesmo tendo provas irrefutáveis da existência de Deus. O que Deus faz então? Como o ser humano despreza o Criador, Deus os entregou. Vai, fica à vontade, se vira. Ah, você quer viver longe de mim? Você não quer me reconhecer como Criador, como soberano, como todo-poderoso? Fica à vontade, se joga aí, ó. Cai fundo. O texto fala isso. Então, eu tenho até uma teoria, né? Porque acontece, os portugueses chegaram aqui nas Américas em 1500, aproximadamente. Aí eles trouxeram a Bíblia, tudo bem que eram católicos, né? Mas os indígenas conheceram a Bíblia em 1500. Se eles tivessem, antes de 1500, alguns deles, nem que seja uma tribo só, uma aldeia só, olhado assim, rapaz, existe um Criador. Vão buscar esse Criador? Vão fazer aqui um canto? Não sei, vão fazer alguma coisa, porque não é possível que a lua é um Deus, o sol é um Deus, porque os índios são seres animistas. Animistas. O que é animista? São seres que creem que tudo tem alma, tudo tem espírito. Uma pedra tem um espírito, uma árvore tem um espírito, tudo é animado. A palavra ânima, no latim, quer dizer alma, espírito, alma. Por isso que quando a pessoa fala, eu estou desanimado, prefixo de negação, animado, ou seja, minha alma, minha ânima está abatida, estou desanimado. Então os índios acreditam que tudo tem alma. Para eles, o sol é um deus, são seres que creem que há vários deuses, né? Mas se eles chegassem assim, rapaz, não é possível que não tenha um ser eterno que criou tudo. Não é possível. Vamos buscar esse ser eterno. O que Deus iria fazer, na minha teoria? Deus iria mandar alguém para evangelizar esse povo. Antes de 1500, Deus iria mandar alguém lá, como Deus mandou. Quem? Filipe, para o eunuco. O eunuco fala na Bíblia, em Atos. O eunuco conhecia o Velho Testamento, conhecia o livro de Isaías, estava lendo o livro de Isaías, só que isso aí não basta para ser salvo. Você é salvo através do Evangelho de Cristo, da pregação do Evangelho. O que Deus fez? Deus arrebatou Filipe e levou até o eunuco, e ele pregou o Evangelho para o eunuco. Falou que Cristo veio,
morreu, ressuscitou e quer nos salvar. Então o eunuco creu e foi batizado. Mas por quê? Porque Filipe pregou o evangelho. Deus faria a mesma coisa com os indígenas se eles tivessem buscado a Deus. Deus iria mandar alguém lá. Porque pensa, Jesus veio à terra no ano 0, ali, Jesus dividiu a história, né? Antes e depois dele. Do ano 0 até 1500, são 1500 anos que os indígenas ficaram jogados aqui nas Américas. Ficaram adorando vários deuses. Deus iria mandar alguém lá. Deus iria dar inspiração para alguém construir uma caravela antes, bem antes. Mas esses povos não buscaram a Deus. Eles viram tudo e não reconheceram a Deus. E o próprio Deus, diz o livro de Romanos, o próprio Deus colocou em nós a consciência do que é certo e do que é errado. Não tem desculpa. Quando um indígena, não estou falando mal de indígena, estou falando só que eles não buscaram a Deus, assim como outros povos também não buscaram. Quando os indígenas, quando o indígena vai lá e rouba um peixe que outro indígena pescou, ele vai lá, furta tal, o corpo denuncia, irmãos. Ele esconde, inconscientemente ele sabe que está errado. Ele nunca conheceu o Código Penal, nunca conheceu a Bíblia, nunca ouviu falar, mas ele inconscientemente sabe que ele está errado. Quando você vai confrontá-lo, ele treme, ele desvia o olhar, porque é impossível você falar que você não sabe o que é certo e errado. Está dentro de você, Deus colocou na nossa consciência a noção do certo e errado. Então, quando a pessoa comete um erro, ela não está desculpada, ela é indesculpável. Todos nós somos indesculpáveis. Mas infelizmente, o ser humano ele prefere adorar a criatura em vez do Criador. Como eu falei, né? Deus mandou lá Filipe para o eunuco para evangelizá-lo. Então Deus pode fazer tudo, tem que ser através do evangelho. Não existe essa de que a pessoa nunca vai falar de Jesus, Deus vai mandar um anjo para ela para evangelizar. Não, é o ser humano que tem que evangelizar, é o homem. Deus ele não faz nosso trabalho, Ele designou nós para fazermos isso. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. É serviço nosso. Deus não vai, do nada, botar um sentimento no coração do ser humano para ele buscar a Deus. Não, tem que ir alguém lá evangelizar. Tem um procedimento, irmãos. O reino de Deus não é bagunçado, que, não, vou dar um jeitinho. Não tem jeitinho. Tem um procedimento. Você vai lá, prega o evangelho à pessoa, e ela pode se converter ou não, e ser batizado ou não. É assim que funciona. Então Deus teria feito isso. Mas infelizmente eles não quiseram buscar as coisas de Deus. Aqui que a Bíblia diz, no versículo 23. Eu gosto de pregações positivas, né? A gente vai lendo o texto, vai explicando. E trocaram, os seres humanos trocaram a glória do Deus incorruptível por imagens semelhantes ao ser humano corruptível, às aves, aos quadrúpedes e aos répteis. Por que o ser humano faz isso? Qual é a lógica disso? Por que as pessoas preferem adorar a criatura, a própria imagem, do que a Deus? A resposta é simples: porque ninguém quer seguir regra. Ainda mais hoje, que tem o lema, né? É proibido proibir. É proibido falar não. Então ninguém quer seguir uma cartilha do que é certo e errado. Ninguém quer seguir a moral de Deus. Que é o quê? A ética. Tudo é relativo, tudo depende. Para essa época é assim, para aquela época não era. Então, preferem criar um Deus à sua própria imagem. A gente vê isso na mitologia grega. Quem foi Hércules? Todo mundo que já ouviu falar de Hércules, né? Hércules foi um semideus, metade homem, metade Deus. Ele foi gerado, olha como que o ser humano é. Ele é polígamo, ele tem várias mulheres, vários homens. Ele é traidor, ele gosta de adulterar. E ele cria deuses iguais a ele. Como que foi gerado Hércules? O Zeus, né, que é o deus supremo da mitologia grega,
Zeus, ele estava lá com suas mulheres, lá no paraíso, no Olimpo. Ele desceu à terra, teve relações com uma mulher, cujo nome eu esqueci, mas está escrito Alquimena. Teve relações com a princesa Alquimena, que era uma princesa ali da Grécia, que era uma mulher comum, e gerou Hércules. E olha que doideira, Hércules é uma homenagem à Hera, que era esposa de Zeus, era a principal esposa de Zeus, deusa Hera. Zeus, não satisfeito em trair sua esposa e suas outras esposas, ele deu o nome da principal esposa dele ao filho dele. Hércules quer dizer o quê? Glória a Hera, que era a principal esposa dele. Ele era polígamo, ele traiu a esposa dele e as outras esposas, traiu, veio à terra, e ainda homenageou o filho com o nome da esposa. O que é isso aqui? É o ser humano. O ser humano é assim. Ele quer criar suas próprias regras. Ele quer seguir seus próprios valores. Então o que ele faz? Ele faz objetos, deuses iguais a ele. E iguais a animais. Olha que loucura. Ele mesmo cria, molda um ser que é semelhante a aves, como diz aqui o texto. Aves, quadrúpedes, répteis. Porque o ser humano não quer seguir regra. Ele não quer obedecer a nada. Ele não quer estar sujeito a um código. Ele quer fazer o que dá na cabeça dele. Então, como diz o versículo 23, né? Trocaram a glória de Deus incorruptível por imagens semelhantes ao ser humano corruptível. É o que o ser humano faz todos os dias. Ele troca as coisas de Deus pelas coisas deste mundo. Ele prefere adorar a criatura, ele adora um animal, pai de pet, mãe de pet. Ele adora objetos, adora o carro. Ele prefere lavar o carro todo dia, lustrar o carro, do que cuidar da esposa dele. A esposa prefere mais os filhos do que o marido. Aí quando os filhos casarem, o marido não quer mais ela, porque ela preferiu os filhos. E o marido? O marido vai até o final da vida com a mulher, mas os filhos não. Os filhos vão criar a própria vida deles. Aí a mulher, muitas vezes, ela adora mais a casa do que cuida do marido, do que cuida das coisas de Deus. Por quê? O ser humano, ele adora mais a criatura e as coisas do que a Deus. E ele vai sofrer as consequências disso. Cada um tem sua vida, ninguém tem nada a ver com a vida de ninguém, mas as consequências são de cada um. Então, olha como são as coisas. Quando o ser humano ele se afasta de Deus, quando ele não tem a vida com Deus, ele vive assustado. Os índios, irmãos, são seres assustados. São seres humanos assustados. Por quê? Como para eles tudo tem alma, tudo tem espírito. Quando ele ouve o canto de um pássaro, opa, vai vir desgraça, vai vir tragédia. E não vai vir nada, irmãos, é só o canto de um pássaro. Mas ele é assustado. Tem até um vídeo de um indígena lá, que ele se converteu, né? Se converteu ao evangelho. Aí perguntaram para ele: mas você não pode ser indígena, você tem que ser das religiões, não pode ser cristão, tem que ser da religião do seu povo. Aí ele falou bem assim: então eu sou menos que um animal? O animal, ele não pode escolher o que ele quer. Eu sou obrigado a escolher a religião que eu nasci? Eu não tenho opção? Eu sou igual um animal, então? Por quê? As pessoas querem ditar o que você pode fazer ou não. Uma pessoa sem Deus, ela sabe que a vida dela, ela está num barco à deriva, sem proteção, sem direção. Como ela vive cometendo pecado, ela sabe que uma hora vai vir o quê? A consequência disso. Então ela vive assustada, vive com medo. Mas o que Deus oferece para nós é paz, é segurança, é conforto. Conforto de saber que você está no caminho certo. O crente, ele tem que ter certeza da salvação. Assim como nós, quem trabalha aqui, a gente tem certeza, como a gente é correto, não falta serviço, não dá calote, a gente tem certeza que no final do mês o dinheirinho vai estar lá. Isso é certeza de quê? De dinheiro. Porque por mais que você não seja perfeito, você tem suas falhas, seu patrão entende,
mas o dinheiro vai cair no final do mês. A salvação é igualzinho. Você não é perfeito, tem suas falhas, mas você tem certeza que se Jesus voltar agora, você vai para o céu. Isso é certeza de salvação. Isso te dá paz. Quando a gente fala que o crente, né, ele tem um semblante mais agradável, semblante de paz, não é porque Deus faz uma mágica e a pessoa passa a ter um semblante melhor, um semblante mais leve. Não. Isso é paz no coração, irmãos. A paz, ela sai do coração e ela se manifesta no rosto, em todo o seu corpo. Uma pessoa que ela não tem paz, você olha para ela, você fica até atribulado de olhar, porque é uma pessoa que emana tristeza, emana sofrimento, emana desespero, mas o que Deus oferece é paz. O que Deus tem para cada um de nós aqui é paz. Isso aqui nessa terra, depois da eternidade, depois da morte, aí é muito mais que paz, é alegria eterna, mas é para já. O reino, ele vai vir e já veio, é o já e o ainda não. Ele já veio para quem está na presença do Senhor. Nós já somos parte do reino, nós já vivemos o reino, mas não de forma plena, de forma reduzida ainda. Quando o reino vier na sua totalidade, Jesus voltar e arrebatar a sua igreja e levar ela para o paraíso, para a Nova Jerusalém, aí vai ser de forma plena. Aí não vai ter mais tristeza, não vai ter mais choro, não vai ter mais pranto, não vai ter mais desespero, não vai ter aquele sofrimento. Por mais que você sirva a Deus, tem hora que você pensa, rapaz, Deus, volta logo, volta, não aguento mais, Deus. É normal. Mas quando Ele voltar, acabou. Esse desespero, esse clamor pela volta dele, acabou. Ele já vai estar no meio de nós. Ele já vai viver entre nós. Ele vai ser a nossa luz. Ele vai ser a nossa luz. Para nós, que estamos buscando o reino de Deus. Não somos melhores que ninguém. O que nos separa? O que me separa de um cara de um bandido na cadeia? O que me separa? Eu sou melhor que ele? Não sou melhor que ele. O que me separa dele é uma escolha. Eu escolhi servir a Deus e ele não. Só isso. Se eu não tivesse feito essa escolha, eu poderia estar igual a ele, ou pior, vocês também. Mas eu fiz uma escolha. Tem uma discussão na teologia, né, de como se dá a salvação. Se é o homem com Deus que se salva, ou é Deus que salva ele. Tem várias teorias, né? Para explicar isso aí, eu uso um exemplo. Você está no carro, você aperta um botão, aí o carro gira, você aperta o botão, ele gira, faz tudo. Você só aperta um botão. Quem gira o carro é o próprio carro, ele é autônomo, ele faz tudo sozinho. Seu papel é o quê? Apertar o botão. A salvação é isso. Quem faz todo o processo de salvação, quem morreu na cruz, quem vai salvar você, é Deus. Deus faz tudo por você. Seu único papel é apertar o botão, é dizer sim, eu quero ser salvo. Só isso. O mérito é todo de Deus, não é nosso. O nosso único mérito, entre aspas, é apertar o botão, é dizer sim, é assinar o contrato de salvação. Eu quero ser salvo. Ponto. Carimbou. É só isso. Não somos melhores que ninguém, mas nós escolhemos servir a Deus, fazer parte desse reino, para não sermos entregues à impureza. Como Paulo diz aqui, Deus os entregou à impureza, pelos desejos dos corações deles. Então, quando a pessoa diz não para Deus, Deus entrega, vai, se joga, se mata. Deus entregou, está aqui, ó. Não sei o que estou inventando. Deus os entregou. Vai, suje-se mais. Quem é limpo, limpe-se mais. Quem é sujo, suje-se mais. Deus os entregou. Aí tem aquela velha discussão, né? Deus ama o pecador, Deus odeia o pecado, mas ama o pecador.
Tem essa frase, né? Essa frase não está na Bíblia. Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Isso não está na Bíblia. Deus, aí eu explico. Deus, ele ama o pecador? Sim ou não? Sim. Ele ama. Mas ele odeia o pecador também? Odeia o pecador. E aí, como é que soluciona isso? Deus odeia o pecado, ninguém duvida disso. Deus ama o pecador e Deus odeia o pecador. Mas como que pode isso? É contraditório. Não é contraditório. É simples explicar. Tem vários versículos que falam sobre isso. Provérbios 3:32 fala: Deus abomina o perverso. Não é a perversidade, Deus abomina o perverso. Mas ao que ama a violência, a sua alma, a alma de Deus, o abomina. Abomina o que ama a violência, não a violência em si. O Senhor abomina o que semeia contenda entre os irmãos. Ele abomina a pessoa, ele odeia a pessoa. Mas como é que pode? Deus ama o pecador e Deus odeia o pecador. É simples. Imagina um pai cujo filho está dirigindo, alcoolizado, bate o carro, atropela a pessoa morre e ele vai preso. Esse pai odeia o filho dele. Ele ensinou o filho, cuidou do filho, deu tudo do bom e do melhor que ele podia, e o filho escolheu dirigir alcoolizado e assim matar uma pessoa. Esse pai odeia esse filho, mas ao mesmo tempo ele ama, porque é filho dele. Deus é assim. Deus não criou o ser humano para ele fazer o mal. Deus criou o ser humano para ter convivência com ele, intimidade com o ser humano. Deus não criou o ser humano para adorar ele. Tem gente que fala isso. Deus criou o ser humano para o ser humano adorar ele. Mentira. Deus precisa disso, irmão, adoração. Tem anjos que o adoram 24 horas. Ele não precisa disso. Ele criou o ser humano porque ele é amor. Ele queria dividir a existência com outros seres. Ele queria compartilhar a sua glória. Por isso que ele criou cada um de nós, por amor. Não foi para a gente adorar ele, isso é a consequência. Quando você tem um pai bom, você vai honrar esse pai. Você vai falar bem dele, é automático. Mas você faz isso porque o pai te ama. E com Deus é a mesma coisa. Deus, ele criou tudo por amor a nós. Só isso. Não tem explicação mirabolante, teorias malucas, porque ele é amor. Ele criou o inferno para o diabo e seus asseclas, os seus comandados. Mas quando a pessoa vive longe de Deus, ela escolhe livremente ser enviada para o inferno. Mas quando nós fazemos a escolha, a melhor escolha da nossa vida, que é servir o Senhor, irmãos, Ele tem tudo de melhor para nós. Deus é galardoador. Ele concede galardão. Ele presenteia. Galardoador é isso. Ele é presenteador. Ele presenteia quem o serve. Coisas que nós nem pedimos, que nós nem cogitamos. Mas Deus presenteia aqueles que o buscam. Por quê? Porque Ele é amor. Mas o perverso, ele abomina. Por que ele abomina? Porque o perverso, ele faz mal a outra criatura que Deus fez. Imagina, você é um cientista que cria vários robôs. Aí um robô começa a destruir o outro. Do nada. Você gastou horas criando aquele robô ali, investindo tempo nele, deixou de estar com sua esposa, com seus filhos, para criar aquele robô. Aí um começa a destruir o outro. Você fica enfurecido, naturalmente. Deus é a mesma coisa. Deus não criou o ser humano para ele matar um ao outro, para ele enganar um ao outro, para ele ferir um ao outro. Quando uma pessoa faz isso a outra pessoa, ele fica enfurecido por amor àquelas vítimas. Então, Deus, ele abomina o perverso, mas ele é galardoador dos que o buscam. A escolha é nossa: ser perverso ou ser galardoado, ser presenteado. Eu prefiro ser presenteado. Eu não quero estar na mão de Deus, não. Ainda mais eternamente. É o próprio Deus que envia a pessoa para o inferno. Tem gente que fala,
os pecados da pessoa levaram ela para o inferno. É tipo assim, não foi o juiz que decretou a pena de morte, a pena de prisão, e mandou ele próprio, a pessoa prender ele. Não, o próprio crime levou a pessoa para a cadeia. Não existe isso. O juiz que manda a pessoa para a cadeia, usando ali seus subordinados, policiais. É o juiz que manda. É Deus que manda o ser humano perverso para o inferno. Não é o próprio pecado que manda a própria pessoa para o inferno. É o próprio juiz, é o próprio Deus. Igual no crime comum. É o juiz que manda a pessoa para a cadeia. É o próprio Deus que determina o nosso destino eterno, com Ele ou distante dEle. Na sua presença, ceando com Ele, nas bodas do Cordeiro, ou no inferno do corpo e da alma. O inferno é completo. Porque antes da volta de Jesus, antes do julgamento, o inferno é da alma só, é o Hades. Você sofre mentalmente só. Quem morreu hoje sem Cristo, está no inferno sofrendo mentalmente. É uma tortura mental. Não tem corpo ainda. Mas quando Jesus voltar e houver o julgamento, vai juntar a alma e o corpo de novo. Vai haver a ressurreição dos corpos. Aí, meu irmão, é corpo e alma sofrendo 24 horas eternamente. Está na Bíblia. Eu não inventei isso aqui, não é uma teoria minha, está na Bíblia. É corpo e alma sofrendo. Mas com Deus é corpo e alma diante de Deus, no paraíso. Quem morreu em Cristo hoje está em alma com Deus, está em alma só em alma. Mas quando houver a ressurreição dos corpos, o que é ressurreição? É juntar corpo e alma de novo, é haver o retorno. Aí vai ser corpo e alma na presença de Deus eternamente. Se já é bom estar na presença da igreja, imagina corpo e alma diante de Jesus no paraíso. Imagina. É até difícil de conceber isso, porque é muito grandioso. E Ele oferece isso para cada um de nós. Aqueles que estão indecisos, se você morrer hoje ou amanhã, é direto para o inferno, sem Cristo, direto. Na mesma hora, se você morrer com Cristo, na mesma hora para o céu, imediato. Você não fica dormindo, igual os adventistas falam, né? O sono da alma, a alma fica lá dormindo, aí quando Jesus voltar ela acorda. Não, é imediatamente, céu ou inferno. A sentença é o ato de você dizer sim ou não para Jesus. Essa é a sua sentença. Depois, quando houver o tribunal, para os ímpios, né, o tribunal do trono branco, aí vai ser estipulado a sua sentença, o quanto você vai sofrer no inferno. Mas morreu sem Cristo hoje, é inferno imediatamente. Que doideira isso. Imagina, você tem uma vida sofrida na terra aqui, e sofrer no inferno, pior ainda. Não tem lógica essa escolha. Mas por quê? Porque o ser humano prefere viver sem regras, sem um código moral. Mas nós escolhemos seguir a Cristo. Por isso, somos galardoados em terra e na morte, depois da morte, no céu, no paraíso. Jesus é tão tremendo que Ele vai presentear quem já teve o presente de ir para o céu. É tipo quando você recebe aquela bolada no final do ano da Vale, né? Como é que é? PL, participação nos lucros. É tipo isso. Você recebe um salário, o Rodrigão lá ganha um salário gordo no final do mês, e no final do ano recebe outro dinheiro a mais. A participação nos lucros. É tipo isso. Você vai para o céu e vai ter uma PL lá no céu, com Cristo, que são os galardões. Olha que bênção. Só basta você apertar o botão, falar, eu quero, só isso. Só apertar o botão. Que a cada dia você reflita nisso. Não só os que vão fazer uma decisão ainda, né, de servir a Cristo ou não, mas aqueles que já fizeram a decisão de continuar apertando o botão. Não, eu quero ser salvo. Todo dia você aperta esse botão. Eu quero ser salvo, eu quero ser salvo, eu quero ser salvo. Todo dia você aperta o botão, todo dia.
Você continuar apertando esse botão, continuar dizendo: Cristo, eu quero te servir, eu quero ir para o céu, eu não aguento mais essa vida, eu quero estar contigo no paraíso. Hoje, se eu morrer hoje, eu tenho certeza que eu vou estar no paraíso com Cristo hoje, agora, imediatamente. Tenha essa certeza também. A Bíblia diz isso. Nós podemos ter certeza da salvação, como eu tenho certeza que no final do mês eu vou ter meu dinheiro da polícia. Cada um de nós tem que ter certeza que, se morrermos hoje, vamos ser salvos. Faça essa escolha, você que não fez ainda. Aperte esse botão para servir o Senhor. Não seja entregue pelo próprio Deus à perversidade, ao pecado, à luxúria. Não deixe Deus te entregar. Não deixa. Se entregue para Ele, para que Ele não te entregue ao mundo, para que Ele não largue você de mão. Porque depois que você se afasta do Senhor, tudo é muito mais difícil. Para você voltar é infinitamente mais difícil. Porque a Bíblia diz, né, que vem 7 demônios, né? Vem 7 espíritos, vem a casa lá adornada, limpa, vai e ocupa aquela casa. O estado desse homem, dessa pessoa, é pior do que o estado anterior. Mas nós não. Pela misericórdia de Deus, nós escolhemos servir ao Senhor e a cada dia estar na sua presença, aguardando aquele grande dia, aquele grande e terrível dia de sua volta. Louvado seja o nome do Senhor. Até aqui.